Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor, que a palavra do Senhor venha abençoar a todos nós. Eu quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 4, verso 31 a 41. Lucas, capítulo 4, verso 31 a 41. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Vamos pedir a Deus a luz do Espírito. Ó Pai amado, nós entramos na Tua presença, lemos a Tua palavra, que é santa, que é verdade, que é inerrante, que é infalível e que veio de Deus. Pedimos, Senhor Deus, que ela seja aplicada por Teu Espírito a nós, às nossas almas, ao nosso entendimento, ao nosso coração, à nossa vida toda. Permita-nos, Senhor Deus, que a luz do Teu Espírito esteja sobre nós, esteja em nós, para que não só compreendamos a palavra do Senhor, mas tenhamos a disposição vinda dele para obedecer e seguir fazendo o que o Senhor nos ensina. Venha abençoar cada um que está aqui neste local e os que estão nos acompanhando também pela internet, que a graça do Senhor alcance aquela que o Senhor preparou para ouvir a voz do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem, na sala de homilética, nós estávamos conversando sobre a história da pregação e, num determinado momento, eu apresentei o livro do Dr. Walter Liefeld, Exposição do Novo Testamento, que é um livro não publicado mais e que, se você um dia estiver passando pelo sebo e não tiver esse livro, compre o mais rápido que você puder. Uma das características desse livro do Dr. Walter Liefeld é que ele mostra que pregação expositiva, quem prega expositivamente precisa aprender a pensar em parágrafos e, pensando em parágrafos no trato para com o texto sagrado, aprender a observar padrões de redação, padrões de edição, padrões estruturais, gramaticais, que o autor bíblico usa dentro da construção do texto da palavra do Senhor. Quando você aplica isso a Lucas, você vai entender e vai se lembrar que Lucas escreveu seu evangelho para demonstrar a plena humanidade ou a humanidade plena de Jesus Cristo. Todavia, ao fazê-lo, Lucas em momento algum se descuida da divindade de Jesus. Embora o propósito principal de Lucas, escrevendo aos gregos, é mostrar a humanidade de Jesus, porque os gregos eles eram encantados com a humanidade, com a beleza física das pessoas, Lucas mostra que a encarnação de Jesus ela é a demonstração da plena humanidade. Jesus não é uma aparência como o docetismo dos primeiros séculos ensinava, mas Jesus é real. João diz na sua primeira carta: eu toquei nele, eu contemplei, eu andei com ele 3 anos e meio, mais ou menos, de modo que é impossível para mim crer, aceitar e conceber que Jesus seja apenas uma aparência. Isso, João. Agora, Lucas, que não andou com Jesus, não conheceu Jesus pessoalmente, ele abre o seu evangelho dizendo que fez uma acurada investigação, ele procurou tudo o que ele podia encontrar a respeito de Jesus para mostrar que esse Deus maravilhoso que nós cremos foi visto, sim, andando entre nós na pessoa também maravilhosa do homem chamado Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré nós encontramos tanto a humanidade quanto a divindade juntos. E como que Lucas faz isso ao escrever o seu evangelho?
ele procura narrar com equilíbrio os discursos e as ações de Jesus, especialmente aqui neste relato do ministério galileu, que começa no capítulo 4 e encerra no final do capítulo 9. Como ele o faz aqui? Lucas fala do ensino cheio de autoridade de Cristo, mas fala também do milagre da expulsão do demônio, também cheio de autoridade e de poder vindo da parte de Deus. Por que é assim? Se você investiga o contexto do Evangelho do capítulo 4, você vai perceber no versículo 14, logo após o momento da tentação de Jesus no deserto, que ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. Daí para frente, no Evangelho de Lucas e também no livro de Atos, falar do poder e da ação do Espírito Santo em Jesus e na igreja é uma tônica importante nos escritos de Lucas, que era companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Nós não podemos esquecer, como eu falei, que Cristo veio do deserto da tentação cheio do poder do Espírito Santo, e nesse poder ele iniciou o seu ministério pregando o evangelho do reino em Nazaré, o que está no parágrafo anterior. E Lucas e os evangelhos são muito claros em dizer que, ao fazer assim, o Senhor Jesus está cumprindo as profecias a seu respeito. Ele mostra e cita Isaías 61, dizendo que hoje, naquele momento, naquele lugar, nele estava cumprindo aquela palavra de Isaías. Quando você olha o Evangelho de Lucas, você pode perceber claramente 4 seções principais. Capítulo 1 a 3, Lucas fala dos começos e ele se dedica à infância de Jesus. E Lucas é o evangelista que mais se dedica à infância de Jesus, exatamente porque no seu programa do evangelho ele quer mostrar a plena humanidade de Jesus, aquele que nasceu um bebê, que cresceu como uma criança, foi um adolescente submisso e obediente aos seus pais. No final do capítulo 3 ele demonstra isso, e entrou na idade adulta preparado para servir e cumprir o seu chamamento. Temos o episódio da tentação, então do capítulo 4 até o capítulo 9 nós temos o que é chamado de o ministério galileu. Jesus prega o evangelho na Galileia, que é uma das regiões mais pobres do Império Romano. E ali ele não só faz milagres, mas ele ensina o reino de Deus vindo sobre as pessoas. E o que é maravilhoso sobre o ministério galileu, na perspectiva de Lucas, é que Lucas mostra que esse homem de Nazaré, que à primeira vista parece ser apenas um homem santo, um homem bom, que faz coisas boas, ele vai fazendo crescer diante dos nossos olhos a divindade de Jesus a partir da sua humanidade. Eu estou iniciando na igreja de Vila Nova agora, pela 3ª vez, uma série expositiva sobre o Evangelho de Lucas no Ministério Galileu, que antigamente eu chamava de um nome complicado, a humanidade do Evangelho na humanidade de Cristo. Mas eu achei que esse nome estava muito teológico para, quem sabe, publicar um livro, e aí as pessoas falam, mas o que o pastor Hélio está fazendo com esse título desse tamanho? Está parecendo aqueles livros dos puritanos lá, que o título ocupava a capa inteira do livro. Então, observando um pouco melhor, eu reduzi para uma pequena expressão que é, vem comigo. Quando Lucas chega no capítulo 9, e o capítulo 9 é o capítulo do discipulado, Lucas termina o capítulo 9 dizendo que Jesus mostrou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E ele chama os seus discípulos para irem com ele. Então, nós entramos na 3ª sessão de Lucas, que é do capítulo 9, 51, até o capítulo 19, que é a chamada narrativa da viagem. De tempos em tempos, você lê no Evangelho, de caminho para Jerusalém, subindo para Jerusalém, indo para Jerusalém. Jesus mostra para os seus discípulos que ele tem de ir para Jerusalém. Mas por quê? Porque no capítulo 8, dentro do ministério galileu, aqueles homens que seguiam Jesus, achando e crendo e percebendo que ele era um homem santo, eles são finalmente convencidos de que Jesus é Deus. Lucas narra no capítulo 8 4 milagres, mostrando, por fim, então, a divindade de Jesus. Ele acalma uma tempestade, ele é senhor sobre as coisas naturais, os fenômenos naturais, ele
cura uma mulher enferma há 12 anos, ele é Senhor sobre todas as nossas enfermidades e debilidades. Ele expulsa um demônio, ele é Senhor sobre todo o reino espiritual. E, por fim, como o clímax do ministério galileu, ele ressuscita uma pessoa. E para um judeu comum, só Deus podia praticar a ressurreição. Então, quando Jesus ressuscita aquela criança diante dos olhos dos discípulos e de algumas pessoas, fica evidente que Jesus de Nazaré não é apenas um homem bom, mas ele é o Deus encarnado que veio andar entre nós. E ele então diz: olha, vocês agora sabem quem eu sou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e eu vou para Jerusalém, e em Jerusalém eu vou ser crucificado, vou ser cuspido, vou ser humilhado, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos vão com ele. A decisão de ir com Jesus para Jerusalém é demonstrada de uma forma muito pitoresca por João no episódio da morte e da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus sobe para Jerusalém, o último estágio da chegada em Jerusalém, então os discípulos falam para Jesus: mas se o senhor vai para Jerusalém, o senhor vai morrer. E só acaba de sair de lá, quase te mataram. E então Tomé, não podia ser outro, ele diz: vamos com ele, se ele morrer, morremos também. Então eles conhecem a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, que é a última parte também do Evangelho de Lucas, capítulo 20 a 24, nós temos a paixão, a ressurreição de Jesus, e Jesus soprando sobre eles o Espírito Santo. Nessa primeira fase, nós estamos olhando aqui o ministério de Cristo perante as multidões, e a partir do capítulo 9, nós teremos o ministério de Cristo especificamente voltado para o treinamento dos 12, os 12 apóstolos. A pergunta que levantamos a fim de observarmos a humanidade de Cristo é a seguinte: como ela se relaciona com as pessoas? Como que Jesus se relaciona com as pessoas? Como ele as trata? Como ele as alcança com a pregação do seu evangelho? E ao fazê-lo, Jesus deixa para nós o modelo que nós devemos seguir ao abordar as pessoas, apresentar o evangelho para as pessoas. Então, olhando o ministério galileu, no capítulo 4, Lucas revela a ação do homem cheio do Espírito Santo que veio até nós. No capítulo 5, ele revela a santidade deste homem que está entre nós. No capítulo 7, ele enaltece a compaixão deste homem que é simpático para conosco. No capítulo 8, ele mostra o seu poder. E no capítulo 9, ele mostrará que esse homem é realmente Deus, porque Deus está entre nós. Então, diante dessa apresentação introdutória, a minha proposição nessa manhã com os irmãos é: que palavra é esta? Porque foi exatamente isso que aquelas pessoas disseram a ouvir Jesus pregar e ver Jesus aplicar o evangelho no caso de um homem endemoniado dentro da sinagoga. Que palavra é essa? E há duas questões, então, que nós precisamos entender sobre o evangelho da plena humanidade, também divindade de Jesus Cristo. Primeiro, é que Jesus, versículo 31, versículo 32, ensinava com autoridade. Ele sai de Nazaré, onde foi rejeitado, e ele vai para Cafarnaum, onde ele vai adquirir uma casa. A Bíblia diz que ele tinha uma casa em Cafarnaum, que foi até estragada pela ação de pessoas que abriram um buraco no teto para poder descer um homem paralítico. E em Cafarnaum, e de Cafarnaum, ele faz o seu quartel-general para ir e vir dentro da Galileia num período de mais ou menos 1 ano e meio, que os teólogos, os estudiosos chamam de o ano da popularidade. O ano em que a fama do Senhor Jesus esparrama por toda a Palestina e cresce, então a multidão de pessoas passam a segui-lo de cidade em cidade. Ele desce de Nazaré, vai para Cafarnaum, e como era seu costume, Jesus frequentava a igreja, e ele frequentava a igreja assiduamente. Ele desce, vai para lá, e Lucas registra, então, 5 milagres de Jesus no sábado. Nunca é demais lembrar que o interesse de Cristo e de Lucas pelo sábado
é simplesmente mostrar que o sábado foi determinado por Deus para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi criado por Deus como uma medição para a preservação da vida, para que houvesse descanso após o trabalho, e também para a separação de tempo para a comunhão com Deus. Deus requereu que o tempo apropriado para que as pessoas comparecessem à sua presença fosse semanalmente. Semanalmente nós temos que separar tempo para estar com Deus. Pelo menos isso. Hoje nós vivemos numa época de muito ativismo, quase que tem reunião na igreja ou da igreja quase todas as horas do dia. Mas, mesmo assim, nós encontramos inúmeras, grande parte do povo de Deus, inclusive os presbiterianos, que nem uma vez por semana comparecem na presença de Deus para oração, para adoração, para intercessão, para ouvir a explicação da palavra. Estava conversando com um dos nossos colegas professores e ele disse que antigamente, quando ele começou o ministério, e a gente já chama antigamente de 30 anos atrás, quando nós começamos também, a gente brigava com os membros para que eles viessem à igreja. Hoje a gente dá graças a Deus porque eles vêm pelo menos no domingo. Tanto que as coisas estão complicadas diante de nós. Mas o objetivo de Lucas é mostrar que o tempo que Deus requereu para nós comparecermos diante dele é semanal. Nós precisamos organizar a nossa vida de tal forma que semanalmente haja tempo, sim, para o culto, para o assentar-se e o ouvir a palavra dele. Jesus, ele questiona o uso do sábado no evangelho como de forma idólatra, quando as pessoas usam o sábado de forma idólatra a fim de justificar uma fé legalista. Mas ele também cria caso com aquelas pessoas que ignoravam o sábado por querer fazer negócios nele e de forma pagã explorar o trabalho alheio de forma opressiva e também desumana. Jesus brigaria conosco quando nós somos legalistas, mas certamente ele também brigaria com os donos de shopping center que só pensam no dinheiro no domingo. Porque não separam tempo para Deus. Separam tempo para adquirir riquezas e muitas vezes pagando mal, tratando mal e explorando as pessoas. Dessa forma, o sábado é um dia para servir a Deus, servindo as pessoas. E não para enriquecer, empobrecendo os outros. Dessa forma, quando Jesus, então, separa o sábado para frequentar a sinagoga onde a lei era ensinada, a Bíblia diz que ele ensina também e ensina com autoridade. A ponto de o texto dizer que as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino. E a pergunta é, por que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus? E Lucas pode nos apresentar algumas razões. A primeira delas é porque ele falava a verdade. Jesus não usava a oportunidade de pregar para enganar as pessoas. Ele sempre falava a verdade, ele não desperdiçava palavras com arrazoados, evasivos e sem fundamento. Tudo que se ouvia da boca de Jesus era verdade o tempo todo, exatamente porque ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Ele disse a Pilatos, quando estava preso, amarrado na sua presença, que ele dava testemunho da verdade e que todos que tinham real interesse na verdade ouviam as suas palavras. Capítulo 18, verso 37 do Evangelho de João. Segundo, ele falava de assuntos que tinham significados reais para as vidas reais das pessoas. Ele falava de questões da vida diária, da morte, da eternidade. Ele não inventava doutrinas para esconder os verdadeiros preceitos a serem obedecidos. A exegese de Jesus é muito diferente da exegese de muitos pregadores. Certa vez, lendo um livro de exegese do Novo Testamento, o escritor colocou lá uma ironia que muitas vezes as pessoas colocam a respeito da exegese, que nós sabemos de longe é a matéria que mais entorta as nossas colunas no seminário. Eu tenho escoliose para a esquerda por causa da exegese de 1 Coríntios 14. Que também terminei às 4h30 da manhã, como vocês terminam as de vocês.
E esse livro diz que a exegese é a arte de esconder a verdade das palavras. Basta assistir uma sessão do Supremo Tribunal Federal para ver como que é exegese. As pessoas escondem a verdade. Jesus não escondia a verdade multiplicando palavras. Ele as dizia e por isso encantava as pessoas. Jesus não perdia tempo com trivialidades, mas ele falava daquilo que realmente afligia, preocupava, trazia ansiedade à mente dos seus ouvintes. E curava isso com a palavra de Deus na sua boca. Terceiro, a sua palavra tinha ensino sólido, claro e bíblico. Lucas diz que ele os ensinava, ele os conduzia. A sua palavra tinha conteúdo e também tinha coerência. Jesus não ficava divagando entre um assunto e outro a fim de manter a atenção do seu público. A oratória não era o mais importante, mas o ensino era o mais importante. Ele dizia o que tinha a dizer, do jeito que tinha de ser dito. Havia propósito e planejamento nos seus diálogos com as pessoas. Uma das maiores reclamações que às vezes eu ouço com respeito aos meus sermões: pastor, o senhor fala as palavras, mas o jeito que o senhor fala é muito bruto, é muito duro. E eu confesso aos irmãos que eu leio os evangelhos e fico tentando aprender, chegar do jeito que Jesus chegava. Porque Jesus consegue bater e a pessoa ainda adorá-lo. A gente bate e a gente quase que é demitido. Você tenta acarinhar e a pessoa diz que você é mole. Você dá um conselho e a pessoa diz que você não falou com força. Certa vez eu atendi no meu gabinete um senhor de 78 anos de idade e ele veio: senhor, pastor, pede para minha mulher divorciar de mim, não aguento mais aquela mulher. 78 anos de idade, segundo casamento. Eu disse: meu irmão, mas o senhor tem 78 anos de idade, se ela divorciar do senhor, se o senhor ficar doente, quem vai cuidar do senhor? Não, ela é muito chata, fala para ela separar de mim. Chamei ela lá no meu gabinete, ela contou um monte de problemas que ela tinha com o marido, mas eu não falei para ela divorciar dele, não. 3 anos depois ele aparece no meu gabinete, 78 mais 3, 81 anos de idade. Pastor, pelo amor de Deus, minha mulher está separando de mim. Fala para ela não separar de mim. Eu falo: mas eu falei para o senhor parar de ficar apoquentando a vida dela para ela separar do senhor há 3 anos atrás. Mas o senhor não falou com força. E eu perguntei para ele: o que é falar com força? É pegar uma Bíblia Vida Nova, daquela grande capa dura, e bater na sua cabeça? Porque lá em Gurupi, um pastor da Igreja Deus e Amor, até achei interessante, o pastor da Deus e Amor tem uma Bíblia Vida Nova, ele bateu na cabeça do crente, quebrou o pescoço e matou o crente. É isso que é falar com força? Aí chega uma mãe do adolescente, fala para minha filha não sair da igreja, conversa com a menina, ela explica um monte de coisa porque ela está saindo da igreja, e ela saiu para outra igreja. Aí a mãe vem no gabinete: só é um fraco, só não sabe pastorear as pessoas, mas Jesus sabe. Jesus sabe. E de vez em quando a gente acerta o passo com Jesus. A nossa experiência, muitas vezes, é como a experiência de Eli, que olhou para Ana e achou que ela estava bêbada. Mas depois, ele foi corrigido, ele percebeu que a perspectiva estava errada, e a Bíblia diz que ele orou por Ana, e Deus ouviu a oração de Eli por Ana, porque ela ficou grávida. Então, o pastor errou, mas depois ele acertou. Enquanto estiver assim, eu acho que eu tenho lugar no pastorado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, diferentemente de nós, o Senhor Jesus sempre tinha uma palavra que era atraente e vivaz e que também ofendia muitas pessoas. Ele diz: basta você ler as parábolas do Senhor Jesus só para citar um exemplo fácil. Como são encantadoras, como elas chamam a atenção e como que elas são colocadas entre, muitas vezes, os textos prediletos das pessoas. A parábola do filho pródigo, ela é tão amada e tão querida e tão encenada, não é à toa. Jesus a construiu de uma forma magistral e ele atingiu bem no centro a questão quando ele apresentou aquela parábola. Elas encantam, desafiam o interesse das crianças e o entendimento dos adultos. E se tiver um fantoche envolvido, então, os adultos aplaudem mais que as crianças. Já perceberam?
Quinto, o Senhor Jesus falava com real interesse pelas pessoas. Ele pregava, ele ensinava querendo ajudá-las. Ele falava como amigo dos homens e preocupado verdadeiramente com o seu bem-estar aqui no mundo e na eternidade. A sua palavra sempre apontava para o Pai e o seu amor por nós. Os fariseus tentavam justificar o seu desinteresse pelas pessoas e o seu interesse pelos seus bens, fazendo longas orações. Lucas denuncia isso no capítulo 20, versículo 47. Mas Jesus tinha o foco no seu bem-estar. Ele estende a mão e toca leprosos. Ele conversa com mulheres de vida duvidosa. Ele pega crianças no colo, não como um político em época de eleição, mas ele as abençoa. E briga com seus discípulos que estavam atrapalhando a essas crianças de chegarem perto dele. Sua mensagem vinha de Deus. Em sexto lugar, ele falava de Deus e ele falava em nome de Deus. Sua mensagem vinha de Deus, e é por isso que ele falava com autoridade. Não eram as regras da oratória, da homilia, mas era assim o poder do Espírito, a convicção da verdade que fazia com que a sua palavra penetrasse no coração das pessoas. Uma das ilustrações mais interessantes sobre John Knox, o fundador do presbiterianismo, Lloyd Jones, fazendo uma biografia sobre ele, diz que quando ele pregava, ele tinha um brilho no olhar que colocava o temor de Deus no coração das pessoas. Tinha interesse real de que as pessoas se colocassem diante de Deus. Essa autoridade de Jesus refletia a sua unção como o enviado de Deus e o Filho amado de Deus entre nós. Refletia o amor que o levou a assumir a obra da nossa salvação na cruz, e refletia também o seu amor fiel pelas Escrituras, como revelação histórica e sobrenatural de Deus para guiar as pessoas à comunhão com o Pai. Porque nele a Escritura é cumprida, ela não é negada, ela não é sublevada, ela não é substituída, ela é cumprida. É demonstrado na vida do homem Jesus de Nazaré que a Escritura funciona de verdade, quando ela é obedecida. Como disse Paulo, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da vida, que ele compartilhou conosco e ainda o faz quando nós o ouvimos de boa mente, coração preparado para receber o seu ensino fiel, mais do que simplesmente ficar preocupado com a oratória ou com a organização homilético-exegético do sermão. Então, em primeiro lugar, ele ensinava com autoridade. E ele é o nosso modelo de pregador. Segundo, verso 33 a verso 35 diz que ele também ordena com autoridade e com poder. Na sinagoga aparece um homem possesso de um espírito imundo. O que ele estava fazendo lá? Nós, presbiterianos, temos uma dificuldade imensa e intensa, e às vezes racionalista, de achar, de não querer e não deixar e não fazer nada com respeito a endemoniados que aparecem dentro do templo. Eu era aluno aqui no seminário quando um pastor, que era nosso professor em sala de aula, ele dizia que esse negócio de possessão demoníaca, não sei não. Aí ele estava dirigindo um culto de quarta-feira e uma menina de 12 anos apareceu lá endemoniada e quase bateu nos presbíteros tudo. Aí ele voltou na semana seguinte e disse: eu estou repensando o que eu falei. Outros ficam tão impressionados com isso que abandonam a Escritura. Eu me lembro de um pastor muito respeitado na região onde eu comecei o meu ministério, e ele então, naquela época que Deus estava dando obturações de ouro para pessoas no Brasil, ele recebeu uma também, e recebeu lá no Congresso da Vinde. E aí ele chegou na igreja dele e disse: olha, agora eu não creio mais que a Escritura é tudo que a gente tem que saber sobre Deus. Empurrou a Escritura para o lado e passou a ouvir profecias e revelações. E aí membros da sua igreja visitavam os outros, diz: o seu problema conjugal é por causa daquele pé de café amaldiçoado que você plantou lá no fundo do quintal. Pegou um enxadão, foi lá, arrancou o pé de café, resolveu o problema conjugal da família.
matou o pé de café e o problema conjugal estava lá ainda. E ele perdeu o café. E assim vai. Jesus, ele não abre mão da palavra, mas ele a usa com poder em todas as situações. E é interessante, parece um contrassenso, num lugar de adoração e de ensino da palavra, estar presente um homem possesso por um espírito imundo. Ali não é lugar dele, mas como vemos no episódio da tentação de Cristo, capítulo 4, versículo 1 a 13, os demônios também têm interesse nas coisas espirituais e, para a vergonha nossa, eles conhecem a Bíblia melhor do que nós. E a citam, e a usam, mas a usam para afastar as pessoas de Deus. Quem está aqui não é Satanás, é um subalterno seu. O Novo Testamento usa o termo daimônio com o mesmo sentido do Antigo Testamento, ou seja, um espírito mau, e afirma a sua natureza completamente maligna e que estão destinados a compartilhar da condenação eterna juntamente com Satanás. Mateus 25, 41, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 a 15. Outros termos usados no Novo Testamento para designar demônios são acatarton, espírito imundo, Marcos 5, 2 e 3, e ponera, espírito maligno, Atos 19, verso 12 a 16, na linguagem de Lucas. A maioria dessas expressões é utilizada em relação à possessão demoníaca de pessoas, seres humanos. Os encontros de Cristo com demônios nos evangelhos sempre ressaltam a divindade de Jesus. Quando Jesus expulsa o demônio que está sendo demonstrado ali, é a divindade de Jesus, a sua messianidade. Ele veio de Deus para realizar a obra de Deus. Mas o que Lucas faz aqui é demonstrar o contraste entre o santo de Deus e a imundície do demônio. Jesus era santo porque não tinha pecado, mas também porque estava cheio do Espírito e vivia de forma consagrada para Deus o tempo todo. E aqui, mais uma vez, fica evidente que o empenho dos teólogos radicais em negar a divindade de Jesus Cristo é algo tão sem propósito, descabido, porque as narrativas simples do Evangelho mostram a ação sobrenatural de Jesus apresentando a sua divindade. E isso fica claro porque até os demônios mostram mais discernimento e respeito por Jesus do que nós quando trabalhamos o texto bíblico. E esse respeito demoníaco por Jesus chega ao ponto de eles confessarem a sua divindade. Você é o santo de Deus, você está fazendo aqui, sai de perto de nós. Mas não era isso que deveria acontecer, não era Jesus que tinha que sair de perto deles. Eram eles que tinham que sair de perto das pessoas que Jesus ama. E é isso que ele faz. É interessante observar na Escritura que, como diz um teólogo, Satanás crê. Os demônios creem. E Tiago diz que eles creem e tremem na presença de Deus. Nós vemos a narrativa de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Alguns ficam assustados com aquilo lá, mas é importante observar o quanto que esclarece para nós o poder limitado de Satanás e a grande soberania de Deus em governar todas as coisas. O fato é que Satanás e os seus demônios trazem na sua boca a respeito de Jesus uma confissão verdadeira, mas sem vida. Como muitas pessoas que reconhecem que Jesus é Deus, mas não adoram. São ímpios. O fato é que ele sabe qual é o propósito da vinda de Cristo. O demônio aqui, de menor qualidade, sabe que o que vai lhe acontecer é o que vai acontecer com todos os demais demônios. Eles vão ser expulsos da presença de Deus. E o seu grito, o que você veio fazer aqui? É um apax legomena, é a única vez no Novo Testamento que aparece essa expressão. E ela reflete um misto de ira e desespero do demônio quando ele vê Jesus. Donald Carson fala uma coisa interessante naquele livro dele sobre a oração, chamado A Reforma Espiritual. Ele diz, vocês pensam que quando Deus, no juízo final, decretar lá que as pessoas vão para as penas eternas, vocês acham que eles vão assim cabisbaixa?
Ah, que foi que eu fiz? Puxa, Deus podia me perdoar. Não, eles vão falando, Deus errou. Deus não tinha nada que me mandar para o inferno, não. Eu sou muito bom. E é isso que acontece. Apocalipse mostra que depois de todos aqueles cataclismas, as pessoas ainda vão blasfemar o nome de Deus. Ele chama Cristo de Santo de Deus, mas a reverência é substituída pela insolência. A alegria é substituída pela amargura. E a gratidão é substituída pela infâmia. E é isso que você vê em muitos protagonistas da televisão quando eles falam de Jesus. Com deboche, com desprezo, com ingratidão. E vão ouvir de Jesus o que este demônio ouviu. Sai da minha presença. Os demônios se opõem a toda a obra de Deus tentando destruí-la. É um fato bíblico. Mateus 4, João 8 mostram isso claramente para nós. Mas, entretanto, estão limitados pelo controle da soberania divina. Eles só podem fazer o que Deus permite e nada mais. Isso nos traz segurança. E para nós, pregadores, deve nos trazer também ousadia. Os cristãos podem resisti-los pela mediação de Cristo, resistir-lhes firmes na fé. Tiago 4, 7. Eles não são onipotentes, eles não são onipresentes e menos ainda oniscientes. Prerrogativas exclusivas do ser de Deus, e você aprende na escola dominical, na aula de atributos incomunicáveis de Deus. Jesus dá autoridade a todos os crentes de repreender e expulsar demônios. Lucas 9, 10, Atos 8, Atos 16 mostram isso para nós. Todos os crentes verdadeiros, não a todos os membros de igreja. Por que é assim? Porque um dos propósitos da encarnação de Cristo é a destruição completa e definitiva das obras de Satanás. Para isso foi que ele se revelou, diz 1 João, para destruir as obras do diabo. E aí Jesus manda o demônio embora, e o texto diz que ele saiu dele sem lhe fazer mal. O exorcismo de Jesus é simples, é rápido, sem sortilégios, sem diálogos, há apenas uma única exceção, que Jesus troca uma conversa pequena com um endemoniado, nada mais, e sem rituais. Ele simplesmente manda embora e pronto. É assim, meus irmãos, que nós, presbiterianos, que cremos na palavra e de repente formos colocados diante de uma situação dessa, devemos fazer. Eu já participei de umas 2 ou 3 sessões de expulsar demônios, já tive que enfrentar demônio uma vez. É uma experiência que eu não desejo para ninguém. Mas ela pode acontecer comigo, com você, se Deus assim o permitir. E você, em vez de imitar os senhores universais da vida, imitem Jesus. Façam do jeito que Jesus fazia. Esse é o jeito certo de fazer. Mas há um detalhe especial de Lucas. É dizer que ele foi embora sem causar qualquer mal àquele homem. Ou seja, ele não machucou. Atirou-o no chão, mas não machucou. Não deixou uma cicatriz sequer. Aqui está a maravilha do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, quando aplicado a nós, ele não nos faz mal, ele faz bem. Ele retira aquilo que nos faz mal sem nos machucar. Pelo contrário, o Evangelho cura feridas, traumas, ressentimentos, recalques, tiques nervosos, inclusive. E não somente liberta, como também restaura e cura. Ninguém tem poder sobre aqueles para quem Cristo estende a mão ou dirige a sua palavra. Lucas 5, que é um dos textos mais maravilhosos do Evangelho, na minha opinião, quando Jesus está sendo seguido pela multidão, vai acontecer no próximo capítulo, de repente aparece um leproso no meio da multidão,
Diante de Jesus, há uma distância respeitosa, porque o leproso tinha que ficar longe e ele tinha que, quando entrava na cidade, andar gritando o tempo todo: Aimé, 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 leproso, 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 para que as pessoas ouvissem e se afastassem dele. Mas ele apareceu diante de Jesus. E um detalhe de Lucas que ressalta a plena humanidade de Jesus é que Jesus resolve tocá-lo e, para fazê-lo, ele tem que estender a mão. Porque ele não estava, como a gente vê nas gravuras da internet, abraçado às pernas de Jesus. Ele estava longe. E Jesus toca os intocáveis. E nós fomos chamados para obedecê-lo e imitar o seu exemplo. Porque ele toca os intocáveis. Ele conversa com os não conversáveis. Ele ouve aqueles que falam as coisas mais esquisitas possível. E nós temos dificuldade de incluir as pessoas na igreja. Um surdo, um mudo, uma pessoa que passou pela experiência triste de um câncer fuzilante e foi restaurada com cicatrizes. Pessoas que têm doenças exóticas. Pessoas que vieram de doutrinas esquisitas. Eu era pastor de uma igreja e uma irmã chegou para mim e disse: pastor, nossa igreja está muito ruim, está cheio de espírita aqui dentro. Eu falei: minha irmã, mas onde que eles têm que estar? Não é aqui? Jesus, ele mexe com aquilo que nós evitamos mexer. E ele mexe. E ele não somente o libertou, mas ele não deixou o demônio machucá-lo. Esse é o ponto. Esse é o nosso pastor. Então, diante do que Jesus fez, vem a exclamação que é o tema do meu sermão. Que palavra é esta? O que é isso que nós estamos ouvindo e vendo neste homem diante dos nossos olhos? Lembre-se que Jesus está nos primeiros passos do seu ministério público. Ele está começando agora. E ele começa a despertar as pessoas. Todos ficam grandemente admirados. Todos comentavam sobre o que ouviram e viram. E a sua fama, termina o texto dizendo, corria por todos os lugares. Começa o ano da popularidade. Você que vai assumir o ministério daqui a alguns meses, os irmãos do 4º ano. Como poderia ser assim? Eu chego lá na igreja, a igreja é pequenininha, a coisa acontece e... Eu me lembro de um seminarista aqui, pastor, a gente fica conversando lá na sala, qual igreja do Novo Testamento eu gostaria de pastorear? Todo mundo diz, Corinto não. Tessalônica, sim. Aí Deus te manda para uma congregação da igreja de Corinto. O que você vai fazer? Pegar o telefone, pastor Hélio, me arruma uma igreja aí, eu quero ganhar mais. Ou você vai fazer como Jesus? Não importa para onde você for. Jesus estará com você lá. E é lá que a coisa vai acontecer. Para aquelas pessoas, com aquelas pessoas. Se vai ter fama ou não vai ter fama, isso é com Deus. Seja de Jesus. Siga Jesus. Ande com Jesus. Obedeça a Jesus. Então o texto termina, versículo 38 a 41, dizendo que as pessoas perguntavam, que homem é esse? Que palavra é essa? Que história é essa aqui diante dos nossos olhos? Todos ficaram grandemente admirados, comentavam entre si. Termina o sermão do pastor, eles comentavam o sermão. O meu maior desespero na porta da igreja da Vila Nova, da primeira igreja, da Cidade Livre, de Ubiataba, da Central de Goianésia, da segunda de Uruaçu, igrejas que eu já pastoreei, terminava o sermão, estendia a mão para cumprimentar. O senhor viu de quanto que o Flamengo ganhou hoje, pastor? Aqui, então, é Vila Nova ou é Goiás? Lá na Vila Nova tem gente que quer que eu pinto o muro da frente da igreja de vermelho. Vila Nova. Mas tem gente que quer que pinta de verde. Goiás. Ainda bem que a gente vai pintar de outra cor. Agora, essa semana. Meus irmãos, todos comentavam que Jesus falava. Não porque você que falou, mas porque é a palavra, é a verdade, é o ensino,
É Deus agindo entre nós. Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. Essa que é a questão. Ele não só ordena, mas eles saem. Então, que homem é esse que ensina e liberta assim? É aquele que se inclina para nos socorrer nas nossas fraquezas, diz o livro de Hebreus. É aquele que atende a todos, dando atenção a cada um, quando estes o buscam. Todos nós precisamos conhecê-lo, todos nós precisamos tomar a decisão de segui-lo. Para Jesus, não interessa as pessoas ficarem perplexas, admiradas, e pronto. Não basta ficar perplexo. É necessário crer nele, é necessário decidir segui-lo onde ele for. E o momento de tomar essa decisão, diz o Evangelho de Lucas, é hoje, é agora, é neste momento, é a partir daqui. Para o resto das nossas vidas. Qual que é a sua decisão? Vamos orar?